11 de setembro, o eixo do mal, guerra ao terror, invasão do Afeganistão, Talibã. Hoje eu vou tentar explicar um pouco o que está acontecendo no Afeganistão, usando inclusive um pouco da minha experiência visitando o país alguns anos atrás. Vamos lá! Guerra sem fim, assim que ficou conhecida a Guerra ao Afeganistão, que começou lá com o George Bush, mas virou a pedra no sapato do Barack Obama, depois foi parar na mão do Trump e recentemente deu no que deu com o Biden. Talvez seja uma das poucas coisas nos Estados Unidos que democratas e republicanos concordem. E o Trump decretou que depois de 20 anos era hora de bring our boys back, ou seja, trazer as tropas para casa. Não fazia mais sentido os Estados Unidos ser a polícia do mundo e ficar se metendo em conflitos por aí que eles não têm nada a ver. Apesar de que eles têm muito a ver nesse caso, em vários outros também. E o Biden seguiu com o plano, não voltou atrás não. E resolveu que ia tirar as tropas até o dia 31 de agosto. Praticamente em dias, o Talibã resolveu tomar o poder de volta no país. Em questão de algumas semanas, eles vieram varrendo várias regiões, alguns lugares eles já tinham ocupado, já tinham domínio sobre eles, e dos lugares que eles não tinham, eles foram tomando conta, libertando outros guerreiros talibãs da prisão que iam seguindo com eles para tomar as outras cidades em direção à capital. Uma onda aí de talibãs que incluía terroristas, assassinos da pior espécie. Dá pra gente imaginar como estava a população na capital vendo essa onda se aproximar. Bom, basicamente o Talibã nasceu quando os Estados Unidos resolveu armar os guerreiros Mujahedin. Mujahedin significa combatentes ou guerreiros de uma luta sagrada. Enfim, os Estados Unidos resolveu armar esses caras que estavam lutando contra a ocupação do Afeganistão pela União Soviética durante o período da Guerra Fria. Com a saída da União Soviética do Afeganistão, esse grupo se organizou e aí virou o Talibã, que em 1996 assumiu o controle do país. E aí resolveu implementar a sua interpretação deturpada das leis islâmicas, criando o Emirado Islâmico do Afeganistão, com leis do tipo que não podia música, não podia ver televisão, a mulher não podia sair da rua desacompanhada, a mulher tinha que usar burca cobrindo o corpo inteiro, e quem descumprisse essas leis era amputado ou até mesmo executado em praça pública. Não podia também qualquer tipo de oposição, não podia qualquer outro tipo de religião, inclusive eu mesmo, como é que era colocado em prática essa intolerância religiosa do Talibã. Quando, por exemplo, eles derrubaram na cidade de Bamiyan, eu cheguei lá para ver isso, o lugar onde ficavam estátuas de 70 metros de altura de uns budas, um negócio lindíssimo, patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade, que o Talibã colocou abaixo com um tiro de tanque de guerra. Você vê como é que era o negócio. Mas como é que começou essa guerra ao Afeganistão, tal qual a gente conhece e que termina de forma trágica agora, de certa maneira? Bom, depois do 11 de setembro, o George W. Bush, presidente americano, resolveu que ia iniciar uma guerra ao terror. Até classificou alguns países como o eixo do mal, de forma até bastante preconceituosa. Tinha ali o Irã, o Iraque, a Coreia do Norte. Mas o Afeganistão era uma potencial segunda base de operações para a Al-Qaeda. O grupo terrorista do Osama Bin Laden fez os ataques a Torres Gêmeas e outros alvos americanos. Tudo bem que Bin Laden e a maioria dos terroristas do 11 de setembro eram sauditas, são da Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita, uma grande parceira comercial, um dos países mais ricos do mundo, então os Estados Unidos não fez nada com eles. Mas isso é outra história. Fato é que, em resposta ao 11 de setembro, já em outubro, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, iniciando essa guerra que durou mais de 20 anos. Eu estive lá em 2010, algum tempo depois do momento inicial da invasão. E mesmo nessa época a gente via como o Talibã ainda tinha controle de diversas regiões. Tinha lugar que a gente queria visitar e aconselhavam, não, aí essa região é controlada pelo Talibã. Ah, mas a gente quer ir para essa outra cidade. Não, ali também tem controle do Talibã. Tinha uma vez que a gente estava indo de uma cidade para outra e o nosso motorista perguntou, você quer seguir por esse caminho de cá, que leva 4 horas, ou por esse caminho de cá, que leva apenas 2 horas, mas a gente pode esbarrar com guerreiros talibãs. A gente falou, não, obrigado, vamos levar um tempinho maior, né, curtindo a paisagem, mas sem Talibã, por favor. Pois é, parece surreal, mas mostrava como o Talibã
era uma presença constante ainda na realidade do Afeganistão. Nessa época mesmo, os locais com quem eu conversei no Afeganistão diziam que, de certa forma, a presença das tropas americanas conseguiam manter uma certa paz ali dentro, que o país era muito acostumado a guerras e conflitos. Um adulto afegão não sabia o que era viver num país pacífico. Olha que tristeza. E que os Estados Unidos ali mantinha pelo menos o controle de alguma forma. O problema era que não estava sendo construída a paz, não estava sendo pensada uma estratégia de saída para o momento que essas tropas saíssem dali, né? Porque elas não iam ficar ali para sempre. Em 20 anos de ocupação, nunca foi feito um trabalho de peace building, como diz o termo diplomático, dialogando com lideranças locais, entendendo as suas necessidades e as suas demandas. Foi feito muito aquela coisa dos Estados Unidos exportando a sua democracia à força, goela abaixo de outros países. E o resultado está aí. Muitos estudiosos dizem até que houve uma janela para que fosse construído esse diálogo e que aí ia até facilitar a saída das tropas americanas, sendo algo benéfico tanto para os Estados Unidos quanto para o próprio povo afegão. Mas essa janela não foi utilizada. Eu lembro que eu conheci o projeto social do Skateistan lá no Afeganistão, que mostra como é que o diálogo, como é que você entender as realidades locais pode fazer a diferença. A ideia era de um projeto que tinha uma pista de skate sensacional, que me levou à minha infância, eu queria andar ali o tempo todo, assim como a garotada do Afeganistão. Só que para elas usufruírem dos skates e da pista, elas tinham que se inscrever em aulas de história, de cidadania, de ecologia. Isso fez toda a diferença. Tinha meninos e meninas afegãs fazendo aula de skate ali naquele momento. A pedido delas, as aulas das meninas eram separadas, ou seja, eles estavam entrando ali, estavam agregando alguma coisa, mas entendendo e aos poucos tentando dar a sua forma de contribuição para transformar aquela realidade. Uma das estratégias de você criar esse relacionamento e dar condição e ajudar o país a se reestruturar para seguir com uma vida livre e democrática é você construir e ajudar a formar um governo local. Não foi construído um governo sólido, fica claro até quando o presidente é um dos primeiros a fugir. Dizem que até em carros lotados de dinheiro, corrupção e a falta de confiança nesse governo também acabam propiciando esse retorno do Talibã. Quando você não tem algo por que lutar, você abandona tudo para trás para garantir a sua sobrevivência. Então você viu até soldados largando armamento, tanque, tudo ficou para trás para o Talibã e até muita gente civis com medo do avanço do Talibã, abandonando tudo, sem a menor confiança de que a sua integridade física ia ser mantida, acabava preferindo se agarrar até mesmo em roda de avião para tentar escapar, o que gerou talvez alguma das cenas mais trágicas dos últimos tempos. Talvez um dos grandes erros de Joe Biden tenha sido confiar no Talibã. Até um mês atrás ele afirmava que era impossível o Talibã retomar o país com a saída das tropas americanas. Afinal, eles treinaram e armaram todos aqueles soldados. Mas aí cai naquela história que eu estava falando, né? Se você faz uma coisa mal feita, onde não há confiança nem na estrutura de defesa, nem na estrutura do seu próprio país, quem é que vai acreditar? A retomada do poder pelos Talibã foi tão rápida que não deu tempo nem de evacuar alguns funcionários da diplomacia americana da embaixada. Eles tiveram que fazer isso às pressas, de helicóptero, tirando a galera, e tem muita gente até lá ainda agora. Tem relatos, inclusive, de afegãos, de locais que trabalharam dando suporte a essas tropas americanas e que agora temem pela vida, com toda razão. Eu, por exemplo, conheci um afegão quando estava fazendo aí sim a crise de refugiados na Europa. E a gente encontrou com ele chegando naqueles botes improvisados, em total desespero, fugindo do Afeganistão e chegando na Grécia. E ele contava pra gente que o irmão dele tinha sido assassinado quando o Talibã descobriu que ele atuava como intérprete para as forças americanas. E ele, por ter essa relação próxima também, temendo pela vida, preferiu fugir. Isso em um momento que o Talibã ainda não tinha o comando do país, para a gente ter uma ideia do desespero dessas pessoas agora. No primeiro momento dessa tomada de poder pelo Talibã, eles diziam, através dos seus porta-vozes oficiais, que ia ser agora um Talibã mais moderado, e coloca milhares de aspas aí, um Talibã moderado, que na verdade era um papo para inglês ver ou ouvir. Enfim, fato é que não existe um Talibã moderado. E a mídia, aqui no Brasil e até lá fora,
repercutiu muito isso. Eu ouvi até expressões como Talibã Soft, o que não existe. Tudo bem que é difícil ir lá apurar essas informações, mas você publicar sem contexto ou questionamento a versão oficial de um grupo fundamentalista, terrorista e extremista religioso é um pouco demais, né? O último que confiou no Talibã se deu mal, o vídeo de Joe Biden. Bom, bastou alguns dias para a gente ver cenas horríveis de mulheres sendo expulsas da universidade, tendo que rasgar seus diplomas em casa porque estavam sofrendo perseguição, civis sendo ameaçados na rua sem motivo nenhum, sob a mira de lança-foguetes até, gente apanhando na rua e estátuas de monumentos xiitas sendo destruídos. Essa prova de intolerância religiosa, que também é uma das características do Talibã. E isso no momento que eles queriam passar essa imagem para o mundo afora, né? Imagina como vai ficar de agora em diante. Ou seja, tudo voltou ao normal, do que é o normal, infelizmente, dentro da realidade do Talibã. O que vai acontecer agora? Como é que vai ser esse governo reconhecido internacionalmente? Há interesse da China na região, tem interesse da Rússia de forma paralela aí, Índia e Paquistão também muito próximos, e a Arábia Saudita, como é que vai reagir? E os xiitas do Irã? Enfim, é uma colcha de retalho que a gente vai ver se redesenhando nessa história. E os Estados Unidos? Biden já está dizendo que vai levar tropa de novo para pelo menos garantir a segurança dos cidadãos americanos que ainda estão por lá. Enfim, será que vai ficar só nisso? Bom, o destino do Afeganistão a gente só pode acompanhar, mas é sempre bom a gente lembrar de usar a ótica e tentar questionar pelo lado com o olhar do Afeganistão, sem ser aquela visão ocidental, impositiva, sem conhecer a realidade, os desejos e anseios do povo afegão, que é o mais afetado por isso tudo. Se você gostou desse vídeo do Afeganistão, aqui, eu contigo lá, comprei a bandeira. Para mim é a bandeira mais bonita do mundo. Eu gosto do Afeganistão, torço por eles. Então, se você quer que eu faça outros vídeos tipo esse, assim, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, comenta, espalha, manda para um amigo. Se de repente eu tirei sua dúvida de alguma coisa, manda lá o link no zap para um companheiro, para uma companheira, para quem você quiser, porque é isso que faz a diferença para o algoritmo exibir o vídeo cada vez mais. E se você quiser participar e apoiar essa produção que eu faço aqui do canal e tudo mais, entra no Apoia-se, apoia.se/AndréFran, o link está aqui embaixo, para você participar dos bastidores do canal, dar opinião nos temas, trocar muita ideia com a gente, participar até de reunião por Zoom. Eu levo grandes convidados. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.